A Bíblia nos conta a verdadeira história do Natal. Maria era uma jovem, era uma moça que amava muito ao Senhor. Ela amava muito a Deus e ela procurava obedecer ao Senhor. Maria, ela estava noiva de um homem chamado José, e esse homem, a Bíblia nos diz que ele era um homem muito justo, um homem muito bondoso. E Maria então estava noiva, preparada para se casar, quando um dia Maria estava em sua casa e ela recebeu a visita do anjo Gabriel, que chegou e disse: Maria, você vai ter um bebê. Mas como eu vou ter um bebê se eu ainda não sou casada? Eu não conheço homem algum. Eu estou apenas noiva. Maria, esse bebê não é filho de homem, ele é filho de Deus. O nome dele será Jesus. E ele vem para ser o Salvador do mundo. Quando o anjo se ausentou, quando o anjo foi embora, Maria, ela ficou pensando. Ela disse ao anjo que ela iria fazer como Deus estava mandando, que ela aceitava aquela missão. Mas ela ficou pensando o que José iria dizer quando soubesse que ela estava grávida, que iria ficar grávida. E ela ia contar a história que o anjo tinha dito para ela. Mas a Bíblia nos diz que José, como era um homem muito bondoso, ele também recebeu a visita do anjo que falou para ele toda a história, que o filho que Maria estaria esperando era o filho de Deus. E José então veio até Maria. Maria, não se preocupe, o anjo também me visitou e ele me contou toda a história. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. E assim José se casou com Maria. E Maria realmente já estava grávida. E eles tiveram que fazer uma longa viagem para uma cidade chamada Belém, pois o rei havia mandado todas as pessoas que haviam nascido naquela cidade voltar até ela para serem contados pelo rei. E Maria com aquele barrigão e José, eles estavam viajando em um jumentinho. E eles foram viajando até chegar em Belém. Mas quando eles chegaram em Belém, não havia lugar. A cidade estava lotada de gente. Toda porta que José e Maria batiam, a resposta era sempre: não há lugar. Batiam em outra porta: não há lugar. E Maria já estava cansada e já estava quase na hora de ganhar o seu neném. Ela já começava a sentir as dores e José estava muito preocupado. Então, de repente, um homem apareceu e disse que tinha um lugarzinho para eles, que era uma estrebaria, o lugar onde guardava os animais. E José e Maria aceitaram imediatamente o presente, que eles estavam recebendo, de um lugarzinho quentinho para Jesus nascer. Ao chegarem na estrebaria, eles encontraram muitos animaizinhos lá, vaquinha, boizinho, cavalinho. E ali naquele lugar, no meio dos animais, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nasceu. Ali naquele lugar, deitado no meio do feno, do capim e no meio dos bichinhos, todos aqueles bichinhos fedorentinhos, foi ali que o Filho de Deus nasceu, num lugar super humilde. Não tinha um berço de ouro, como os judeus esperavam. Não tinha nada de riquezas. Mas ali naquele lugar humilde, mas quentinho, o bebezinho nasceu. E Maria, a Bíblia diz, o enrolou em panos e o deitou numa manjedoura. A Bíblia nos diz que lá nas montanhas estavam os pastores cuidando das ovelhas e então os anjos apareceram para eles e disseram que deveriam vir correndo para ver Jesus, porque o Filho de Deus havia nascido. E a Bíblia nos diz que os pastores desceram rápido das montanhas e correram até Belém. E eles então chegaram naquele lugar aonde Jesus estava. E a Bíblia nos diz que eles o adoraram. Eles reconheceram que ele era realmente o Filho de Deus, o Messias, que tinha sido prometido há tantos anos, como a Bíblia nos diz. E eles estavam tão alegres, a Bíblia diz, que depois que eles visitaram Jesus, eles saíram correndo pelas montanhas e por todos os lugares,
anunciando que o Messias, o Filho de Deus, havia nascido. Todas as pessoas que eles encontravam, eles contavam a história. O Filho de Deus, o Messias, nasceu. Glória a Deus nas alturas. Ele veio trazer a paz entre Deus e os homens e veio trazer a paz entre os homens também. Paz e boa vontade. E foi assim que Jesus recebeu aquelas visitas maravilhosas dos pastores que vieram de longe para visitar e conhecer o Filho de Deus, para saber, para realmente provar que a promessa do Filho de Deus havia sido cumprida. Mas depois de algum tempo, Jesus já havia crescido um pouco mais. Então, ele também recebeu a visita de homens sábios. A Bíblia diz que homens sábios, homens estudiosos, que estudavam as estrelas, estudavam os céus. Eles vieram do longínquo, lá de longe, lá no Oriente. Eles vieram bem de longe também para conhecer o Filho de Deus. E a Bíblia diz que eles viram uma enorme estrela no céu. E essa estrela anunciava, como eles procuraram saber nos livros, que o Messias, o rei de Israel, havia nascido. Então a estrela trouxe eles até Belém, até o lugar onde Jesus estava, onde Jesus havia nascido. Então a Bíblia nos diz que a estrela veio até Jesus. Jesus nessa época, Jesus já não era mais aquele bebezinho lá deitado na manjedoura, mas a Bíblia nos diz que eles trouxeram preciosos presentes para Jesus. Trouxeram ouro, trouxeram incenso e trouxeram mirra. Mirra e incenso são perfumes preciosos, perfumes caros. E eles trouxeram então esses presentes para Jesus. E eles o adoraram, eles se alegraram por saber que o Messias, o Filho de Deus, havia nascido. E nós sabemos, porque a Bíblia nos diz, que esses homens, quando chegaram lá na cidade e procuraram por Jesus, o rei da cidade logo quis saber quem era Jesus, quem era esse Messias. E eles então prometeram que iria contar para ele, mas ele só queria matar Jesus. Então o anjo de novo apareceu para os reis e falou com eles para não contarem para o rei aonde Jesus estava. E os reis magos então foram embora depressa por outro caminho, passaram por outro lugar para não precisar passar pelo rei, para não contar ao rei aonde Jesus, o Filho de Deus, estava. E assim, mesmo assim, quando a Bíblia nos diz que quando o rei descobriu que eles haviam ido embora, ele então mandou procurar por Jesus e mandou matar todos os bebês, os meninos, para que pudesse matar Jesus. Que tivesse de 2 anos para baixo, todos iriam morrer. E foi assim que aconteceu. E a Bíblia nos diz que novamente o anjo apareceu para José. E ele então falou com José que ele deveria pegar depressa Maria e sair. José, pegue Maria e pegue o bebê e fuja para o Egito, porque o rei vai mandar matá-lo. E assim José, a Bíblia diz que José pegou rapidamente o menino Jesus, pegou Maria, pegou aquele monte de presentes que era com aquilo que eles iriam viver no Egito, até conseguir emprego, trabalho. E assim eles fugiram durante a noite. E quando os soldados chegaram, não encontraram mais nada. Eles não conseguiram matar Jesus. E a Bíblia diz que depois de alguns anos que eles estavam no Egito, aquele rei malvado havia morrido. E o anjo apareceu novamente para José e falou: agora pega o menino, pega Maria e leva de volta. Esta é a história do Natal. Uma história de salvação, uma história de grande perigo, pois Jesus passou grande perigo de ser morto por aquele rei malvado. Uma história de amor, uma história de fé, uma história de paz e alegria. É uma história linda de rei, uma história de um rei menininho, bebê, nascendo, o rei dos reis, nascendo como uma criança pobrezinha, mas sendo o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Que você possa contar essa história maravilhosa para os seus amiguinhos, possa contar essa história maravilhosa, você, mamãe e papai, para os seus filhos. Conte a história do verdadeiro Natal para os seus filhos,
conte para os seus netos, para os seus sobrinhos, conte para os seus alunos na escola bíblica dominical, conte no ministério infantil, conte a história do Natal. Não deixe que essa história morra, que se perca em meio a Papai Noel, a árvores de Natal, a festas. A verdadeira história do Natal não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o nascimento do Filho de Deus aqui na terra, se tornando homem como nós. E ele veio com uma missão para nos salvar, para trazer a nós o perdão para os nossos pecados e a salvação. Que Deus te abençoe. Um beijinho para cada um de vocês.